Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Graça e paz a todos. Graças a Deus, nós conseguimos arrumar um espaço na nossa agenda aqui para a gente estar voltando ao nosso estudo do Apocalipse. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos prosseguir aqui nos nossos estudos sobre o Apocalipse. Só relembrando, como sempre, nós estamos aqui nas aulas correspondentes das cartas para as 7 igrejas da Ásia, dentro dessa visão que nós temos estudado, que é uma visão dispensacionalista, em que cada igreja ali, na verdade, corresponde a uma era, a um tempo da igreja cristã, desde o Pentecostes até a grande tribulação. Então, Deus te abençoe. Quero já te dizer que essa aula aqui, ela é forte. Isso aqui é uma aula que ela mexe com a gente. Ela é muito forte. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui encerrando esse ciclo, esse estudo referente às 7 igrejas da Ásia. E que vocês que têm perseverado, que têm pego lá desde o princípio, da primeira aula, eu creio que vocês têm sido e estão sendo grandemente abençoados, Então, para uma forma de incentivo para nós, para que a gente continue com os nossos estudos, se você tem sido abençoado de alguma maneira com esses estudos, compartilhe aí, coloque aqui abaixo nos vídeos, uns comentários. Você está sendo abençoado? Você está recebendo algo novo da parte de Deus, revelação da parte de Deus? Se você estiver sendo abençoado, ajude esse estudo a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, nas suas mídias sociais. Fique à vontade para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, ok? Para que outras pessoas possam ser abençoadas, como você tem sido abençoado através desses estudos. E também para que o YouTube entenda que nós estamos passando aqui um conteúdo relevante que está abençoando pessoas, certo? Então nós estamos aqui neste momento aprendendo com Deus na sua palavra, aqui nestas cartas às igrejas, aqui no livro do Apocalipse, aprendendo o quê? Sobre os erros, sobre os acertos dessas igrejas, que são as 7 igrejas que representam 7 eras, 7 épocas diferentes na história do cristianismo. E nós finalmente chegamos à 7ª. Chegamos finalmente na linha cronológica, na última igreja da era do cristianismo. Ou seja, a última geração de crentes na terra, antes do arrebatamento e da grande tribulação e da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, que é chamada Igreja de Laodiceia, é mais uma igreja na região da Ásia, sendo nos dias atuais a Turquia. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Apocalipse 3,14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria, quem dera, que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém,
que você é miserável, desgraçado, digno de compaixão, pobre, cego e você está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro fino refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, porque você está cego. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repare aqui que Jesus ele está declarando o seu amor pelas pessoas. Ao mesmo tempo que ele está repreendendo, ele está declarando por que ele está repreendendo. Porque ele ama essas pessoas. Ainda com todos os pecados, com todas as vergonhas que elas possuem. Por isso, ele continua: seja diligente, arrependa-se. Então aqui é mais um convite, mais uma mensagem de arrependimento para os crentes, para esta igreja. Eis que estou à porta e bato. Esse versículo ele é bem conhecido, não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus queridos irmãos, nós chegamos na última igreja da era cristã. E infelizmente, a última igreja é a igreja mais decepcionante. Isso é muito forte. Olha só, chega ao ponto de Jesus dizer o seguinte: olha, eu vou te dizer, sabe, eu não aguento esse tipo de cristianismo. Olha, esse tipo de cristianismo está aqui, ó, sabe, me fazendo mal, sabe? Jesus olha para esse tipo de religiosidade, esse tipo de vida cristã, esse tipo de crente que diz que é crente, mas na verdade as suas obras elas negam a Deus. Esse tipo de fé que na verdade as palavras que saem da sua boca e o seu proceder negam a sua fé. Jesus diz assim: olha, não aguento, sabe, vocês estão aqui dentro, sabe, mas eu não aguento, não dá para continuar com vocês aqui, eu vou ter que, sabe, botar vocês para fora, sabe, aquele negócio, sabe, nojento daqui, sabe, dá para sair para fora. Quem pode dizer? Misericórdia, 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 meu Deus. Porque a Bíblia diz assim sobre essa última geração, e deve ser por isso que Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra, né? Sobre essa última geração. Então, será que ele vai encontrar fé neste mundo? Estava falando aqui da época do fim, certo? A última igreja se relaciona à época do fim, que antecede a volta de Jesus. E por isso também, né, que Jesus disse: feliz é aquele que quando o seu Senhor voltar, ele o encontrar fazendo assim, né? Crendo nele, o esperando, o buscando. Creio que é por isso que Jesus ele alerta 5 vezes nos capítulos 24 e 25 de Mateus: vocês não sabem, então fiquem atentos, vigiem, porque vocês não sabem a hora que o seu Senhor virá. E porque
a última geração, a Bíblia nos fala que muita gente vai estar como desse jeito, vivendo desta maneira. É por isso que muita gente chamarão o Senhor pelo título certo, virão e dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus responderá o que para eles? Eu não sei quem vocês são. Eu não sei quem você é. Outros também virão e dirão: no seu nome, Senhor, nós fizemos isso, no seu nome nós fizemos aquilo, no seu nome nós curamos enfermos, e isso, e Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês, nunca. Apartem-se de mim, vocês que praticam a maldade, a iniquidade, e toda iniquidade, ela é o que? Pecado. Muitas pessoas virão diante de Deus naquele último dia, achando que está salvo, mas a Bíblia está dizendo aqui que essa geração é uma geração que não é nem fria nem quente, é morna. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia. Esta cidade, que é mais uma das cidades e a última das 7 cidades em que o Senhor Jesus ressurreto apareceu para o apóstolo João e mandou ele escrever uma carta para cada uma destas 7 igrejas. Sobre a cidade de Laodiceia, já havia uma igreja na época do apóstolo Paulo. Podemos ver isso em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Nessa passagem, a gente descobre que Paulo tinha escrito até uma carta para a igreja de Laodiceia. E é uma pena que nós não temos nenhuma cópia dessa carta, porque uma vez que esta carta ela não entrou para o cânon da Bíblia, né, para os escritos sagrados, e esta carta ela se perdeu no tempo da história. E aí também já seria até uma outra aula para falar sobre a formação, sobre a constituição, de como foi constituído o cânon da Bíblia, né, para a escolha dos livros. E as cartas que iriam fazer parte, né, do cânon, né, sagrado, né, da Bíblia Sagrada. Então, existiam vários critérios. E essa carta de Laodiceia, ela não deve ter passado em alguns desses critérios, né? Por isso, nós não temos ela na nossa Bíblia. Mas quem quiser se aprofundar nesse tema também, sobre a formação do cânon sagrado, pode se aprofundar nesse tema também. A cidade de Laodiceia é uma das cidades da região antigamente conhecida como Ásia Menor, que corresponde hoje à Turquia. E ela foi reconstruída por Antíoco Teos, um rei seleucida, que reinou a partir do ano 260 a.C. E eles integram a designação seleucida, os reis pertencentes à dinastia macedônica, que foi fundada por Seleuco Nicator, general de Alexandre Magno, e que recebeu deste a região da Síria e a transformou em um vasto império entre o Eufrates e o Indo. E esta dinastia esteve no poder entre os anos 312 até 64 a.C. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito famosa, muito conhecida. Havia um centro bancário, quer dizer, haviam vários bancos já naquela época nesta cidade. Era uma cidade muito famosa, especialmente por um artigo que eles tinham pela lã de carneiro, em especial o carneiro da lã negra, que alguns vão dizer algo assim: puxa, que lindo, né?
Normalmente a gente só pensa o quê? Na lã branquinha, né? Mas aqui não, era um tipo de carneiro com a lã toda negra por inteiro. E era um dos produtos principais aqui da cidade de Laodiceia. Nessa cidade também tinha escola de medicina. Por aí já dá para se ter uma ideia de que era uma cidade com uma sociedade avançada. Já havia, como nós dissemos, né, nessa cidade uma escola de medicina e com especialização, sabem em quê? Oftalmologia. Interessante. Anotem aí. Oftalmologia. Olha só. Oftalmologia. E nós vamos ver que isso tudo tem a ver com esse texto para esta igreja aqui do Apocalipse. Olha só como isso é incrível. Como Jesus, ele faz as aplicações usando os detalhes dos dias do apóstolo João, da realidade que havia ali e que envolvia cada cidade, e que também na cidade de Laodiceia ele faz aplicações e ensinamentos espirituais. E como já dissemos, era uma cidade muito rica. E infelizmente, no ano 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto. E este terremoto, ele destruiu grande parte desta cidade. E haviam duas cidades próximas a Laodiceia. Uma cidade na parte mais acima, que era Hierápolis, e uma na parte mais abaixo, que era Colossos. Hierápolis tinha fontes de águas quentes. Olha só que coisa interessante. Você já visitou alguma cidade que tem fontes de águas quentes? Tipo aqui no Brasil, a gente tem Caldas Novas, lá naquela região toda tem muitos hotéis, e ali água deliciosa, água quente saindo da rocha, saindo da fonte, e o rio com águas quentes. E essa cidade de Hierápolis ela era assim. Ela tinha fontes de águas quentes e descia o rio até chegar em Colossos. Só que quando ela chegava em Colossos, a água já estava gelada, a água já estava fria. E aonde ficava Laodiceia? Laodiceia ficava no meio do caminho entre Hierápolis e Colossos. Então a água saía quente de Hierápolis, mas quando chegava em Laodiceia, a água estava de que forma? Morna. Por que faz essas aplicações tremendas, certo? Isso é algo fantástico que nós vamos entender daqui a pouco. Ao entender essas aplicações que Jesus fazia para trazer verdades espirituais para eles e para nós. Laodiceia era uma cidade que possuía um povo muito nobre, sabe? Um povo tipo nariz para cima. E até a própria palavra Laodi, o nome Laodiceia vem de duas palavras gregas, né? Laodiceia. Laos, povo, dik, justiça, retidão. Então era um povo reto, eles se auto-justificavam, e Jesus pega tudo isso e traz essa aplicação da última geração da era cristã, do cristianismo. E como que Jesus se apresenta a esta igreja? Qual é a referência? Primeiro ponto, como nós já vimos nos estudos das outras igrejas, a referência de Cristo, como que ele se apresenta a essa igreja? Versículo 14, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Quem pode dizer Amém? A fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Curioso isso, porque Jesus vem agora
e ele se revela como o Amém, aqui nesta carta para essa última igreja, porque a palavra Amém, normalmente, a gente usa quando? No final de uma declaração, certo? Ou no final de uma oração. A gente termina a oração em nome de Jesus, Amém. Então, por que ele está usando e está se apresentando como o Amém? Porque é o final da era cristã. Significa que ele está encerrando o ciclo do 7. Lembra que 7 significa algo completo. 7 dias na semana completou uma semana. 7 dias da igreja completou o tempo do cristianismo. Então ele está dizendo: chegou aquele que é o Amém. Agora é o final. E Amém significa verdade, ou que assim seja. Essa é a verdade, ou seja, a verdade final. Chegou aqui aquele que vai selar. Eu sou a testemunha fiel, desde o começo até o final. Eu sou a testemunha verdadeira. E ele diz, o soberano da criação, tendo em vista, ele é o primogênito da criação. Ele não só criou, mas ele acompanhou e ele conhece todas as obras da criação e do que acontece na criação de Deus. Então está Jesus aqui dizendo: concluiu-se tudo, eu estou aqui presente desde o início, eu sei todas as coisas, eu tenho todo o domínio, eu sou o soberano sobre toda a criação. Glória a Deus. Então agora, como nós já vimos, são 5 pontos em que a gente avalia as 7 igrejas, né? 5 pontos que são avaliados nas igrejas. Primeiro, nós vemos o reconhecimento de Cristo, que é a referência de quem Ele é, de quem Jesus é. Segundo, o reconhecimento que Cristo dá a cada igreja, o elogio. Terceiro, a reprovação que ele tem para cada igreja. Quarto, a recomendação, o conselho que ele dá. E quinto e último, a recompensa. Então, qual é a referência do reconhecimento? Qual é o elogio que Jesus dá para a igreja de Laodiceia? É triste dizer, a gente procura, né, sobre essa questão aqui em Laodiceia, para achar algum tipo de elogio nesta igreja, só que a gente não consegue achar. Não tem nada, não tem nenhuma palavra boa, nada de elogio que Jesus dá a essa igreja. Nas outras, ele disse: eu conheço as tuas obras, sei o quanto você sofreu, né? Então ele sempre tem alguma coisa, mas aqui nessa igreja nada. Não há um elogio para esta igreja. Quem pode dizer aí, coloca nos comentários: misericórdia, misericórdia, meu Deus, né? Que povo é esse? Que geração é essa? E a Bíblia diz: essa é a última geração, é a geração do tempo do fim. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tem até uma aula extra que eu até poderia dar depois, que se chama, ou a gente poderia chamar ela de a geração do fim, né? Coloca aí nos comentários quem gostaria que eu gravasse uma aula especial, especificamente sobre isso, uma aula aprofundada sobre esse tema, sobre esse assunto. Dependendo dos comentários, de quantos quiserem, eu gravo essa aula, tá certo? Vamos combinar assim? Então, a geração do fim, onde a gente pode, nesse estudo específico, entrar bem profundo. E é um estudo que representa
o cristianismo nestes últimos dias que nós estamos vivendo, né? Quem quiser que a gente grave esse estudo específico, coloque aí nos comentários, por favor. E hoje, né, eu vou trazer aqui uma interpretação mais literal do texto, certo? Então, voltando aqui, o reconhecimento por parte de Jesus para essa igreja, qual o reconhecimento? Nada. Nenhum reconhecimento. Nada. E então, qual que é a reclamação de Jesus para essa igreja? Aí vem a lista. Aí vem uma lista. Coisas que Jesus reprova nesta igreja. Versículo 15. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor se você fosse frio ou quente. Melhor seria, meu Deus, melhor seria ser frio do que morno. Melhor ser quente do que morno, tudo bem, aí faz sentido. Mas Jesus disse que o morno, ele é tão terrível, ele é tão ruim, que é melhor que essa pessoa fosse fria. Quer dizer, antes, melhor seria que essa pessoa nunca tivesse sido aquecida, que tivesse antes permanecido fria, gelada, a sua vida inteira, sem o fogo de Deus, sem o fogo do Espírito Santo, do que se esfriar e se tornar morna. A Bíblia diz assim: eu conheço as suas obras. Você tem programa, você tem atividade, você tem organização, você tem comissão, tem comitê, mas você não tem poder. Vocês têm obras, mas é ineficaz. Não tem poder. Você não é nem quente. Você não é zeloso. Não é fervoroso. Mas você também não é frio, gelado, sem vida. Não. Você está o quê? No meio do caminho. Você é neutro. Vocês estão entendendo? Por isso que Laodiceia é conhecida como a igreja morna. A igreja morna. A gente já viu, estudou sobre a igreja morta em outra aula. Essa igreja é a igreja morna. Então nós vimos sobre a igreja apóstata, a igreja que se desvia, que se mistura. Aqui a ideia de morno é, primeiro, a pessoa que é indiferente às coisas de Deus, com a urgência de Deus. Meu Deus, esta é a última geração. Jesus está às portas, literalmente. E é por isso que ele termina dizendo: eu estou à porta e bato. Jesus está batendo. Ele está às portas. Ele está voltando. E pode aparecer, né, a qualquer momento. Mas vocês estão desatentos, desligados. Vocês estão indiferentes. Mas morno aqui também significa misturado. Que como que você tem água morna, né? Você tem água morna, às vezes, ao se misturar água quente com água fria. O que é isso? É o fervoroso a palavra, a presença de Deus, a igreja triunfante, mas misturada com o quê? Com o mundo. A vida fria, gelada, virando as costas para Deus. Não tem uma vida profunda de intimidade. Não passa tempo em oração, no secreto com Deus. Não o conhece de verdade. Porque para o conhecer, precisa gastar tempo para estar na sua presença. Então se torna uma igreja que se mistura com o mundo. É uma igreja misturada. Ideologias com teologias. É uma igreja que diz que quer a Bíblia, mas não quer abrir mão do que é popular. Nesta geração desta igreja, é uma igreja
que gosta das ideologias atuais para ser aceito, tá de boa, né? De boa com a média, né? Então, sabe uma coisa? Acaba se tornando indiferente com a palavra, né? Tanto faz que a palavra fala, e só que a palavra de Deus ela é muito clara em alguns aspectos. Mas sabe, peraí, não, calma, veja bem, deixa quieto isso, né? Por que a gente vai mexer com isso, né? A gente, é melhor a gente ficar de boa com o mundo, melhor a gente ficar de boa, deixa quieto, né? Vamos ficar de boa com a massa, com a maioria. Então eu não confronto o mundo, eu não confronto o pecado do mundo, nem do pecado das pessoas dentro da igreja. Tá tudo certo. Vamos ficar todo mundo de boa, certo? Paz e amor. Para que nós vamos nos incomodar com isso, né? Para que esse estresse? Deixa isso para lá. E aí o que acontece? O que acontece? Eu fico indiferente. Eu me torno uma pessoa neutra. Eu digo que eu sou crente, mas na verdade eu aceito os pecados. Eu aceito, sabe, as ideologias que estão por aí, né? Eu aceito as filosofias do mundo. Porque afinal, a gente tem que respeitar todo mundo, certo? Claro, verdade. Claro que a gente tem que respeitar todo mundo. Jesus nunca ele foi desrespeitoso com ninguém. Em amor, nós podemos... Nunca desrespeitou ninguém, né? Mas ele confrontava o pecado de todos. Ele nunca foi desrespeitoso, mas ele confrontava a todos pelos seus pecados. Você pode confrontar o erro sem ser desrespeitoso. Você pode confrontar em amor. Podemos confrontar uma ideologia sem rejeitar a pessoa, sem deixar de amar a pessoa. Porque uma coisa é confrontar ideias. Outra coisa é rejeitar pessoas. Mas a igreja aqui, não. A igreja aqui de Laodiceia, ela quer ser amiga de todo mundo. Todo mundo. E a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Infelizmente, o que está acontecendo com essa igreja aqui? A Bíblia diz assim, no versículo 16: assim, porque você é morno, você não é nem frio, nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Muito forte isso. Jesus está falando isso para uma igreja. Ele não está falando para o mundão aqui, não. Ele não está falando para o povão, pecadão, ao povo que está mergulhado aí no mundão. Não, ele está falando a essa gente. Ele não está falando para essa gente, esse tipo de gente, né? Esse pessoal que já está condenado, que já estão mortos nos seus pecados. Esse pessoal que vive dessa forma já está perdido. Ele está falando para uma igreja. Pasmem. Ele está falando para uma igreja. Ele está falando aqui para pessoas que se acham, que elas são crentes, que elas estão, entre aspas, cheias da aprovação de Deus. E essa igreja, infelizmente, é a igreja que é a mais decepcionante de todas as igrejas aqui do Apocalipse, da carta às igrejas. Sabe, é como eu disse há pouco, né? Ele disse assim: você quer, sabe, aqui, manter ali dentro, né? Mas aquilo tá ali dentro de você, sabe? Não presta. Aí você quer tentar forçar que fique ali dentro, mas aquilo está te fazendo mal. Eu estou a ponto de te vomitar. Vomitar, essa palavra no grego é emeo, né? Emeo, que de onde a gente
tira a palavra emético. E o que é emético? Emético é aquilo que provoca vômito. Então, normalmente, se dava um emético para alguém que tinha, por exemplo, ingerido algum tipo de veneno. Aí se dá um remédio, se dá uma pastilha, se dá alguma coisa, um líquido, para a pessoa poder forçar ela o quê? A jogar aquilo para fora. Vomitar. É essa a intenção, é essa a ideia aqui do texto. Tirar para fora aquilo que está te matando, que está te fazendo mal. Então, crente que quer manter doutrina do mundo no interior da igreja, começa a dar uma sensação em Jesus de que isso não pode ficar com ele, dentro de Jesus, né? Então, isso tem que ser colocado para fora. Essa pessoa tem que ser colocada para fora. Essa doutrina mundana tem que ser colocada para fora. Por isso que eu falei de ideologias mundanas. Por isso que eu falei de filosofias, que hoje elas são até amparadas por lei, olha só, leis humanas, mas elas são contrárias à lei de Deus, são contrárias à palavra de Deus. Pessoas que querem defender, lá sabe, uma bandeira ideológica, mas não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia. Tem gente que é mais ideologia do que teologia. Tem gente que é mais filosofia do que Jesus Cristo. Tem gente que se apega mais a partidos humanos do que ao próprio Filho de Deus. E tenta forçar ensinamentos mundanos, populares, desta última geração, contemporânea e moderna, né? Entre aspas. E traz isso para o interior da igreja de Deus. E Jesus disse: eu vou colocar isso para fora, sabe? Isso aqui não dá, tem que pôr para fora isso, né? Não dá para ficar dentro da igreja. Desta igreja que será arrebatada, da igreja que é salva. Não, essa igreja que é misturada, essa igreja que é mundana, certo? Essa igreja que fica absorvendo o mundo e tentando ser amiga do mundo, não quer pregar sobre isso, não quer ensinar sobre isso, porque senão, sabe, o fulano vai ficar triste. Então não vamos tocar nesse assunto, sabe? Pode ofender alguém que pensa diferente da gente, né? Desde quando Jesus, você viu Jesus na Escritura preocupado em deixar de pregar um assunto, porque alguém não ia gostar dele? Você viu isso? Porque ia incomodar alguém. Tem que incomodar mesmo, para ver o que? Se a pessoa acorda, né? Se a pessoa deixa o pecado, se a pessoa se arrepende, se a pessoa se volta para Deus, para que a pessoa tenha o que? Uma chance de ser salva. Não falar sobre isso, não falar contra o pecado, é negar ao pecador a chance de ele ouvir que aquilo que ele pratica é pecado e que ele possa se arrepender. Aí vai ter muita gente na igreja desta última geração, gente famosa até, gente popular, que não vai abrir mão da sua popularidade, porque se tornar radical como Jesus, vai perder seguidores, vai se tornar radical, vai ser, né, cancelado, certo? É a palavra do momento, cancelado, não é verdade? Se tornar radical como Jesus, a pessoa perde contrato,
a pessoa perde patrocínio, a pessoa perde dinheiro. Então, para muita gente, essa igreja, ela é espiritual, para muita igreja, mas ela não é o quê? Ela não é salva, infelizmente. A Bíblia nos ensina, pelos frutos a gente conhece a árvore. A pessoa pode até, sabe, ela coloca ali, sabe, um chapéu, né, algo na cabeça, dizendo que é de Jesus, bota uma camisa, né, eu sou de Jesus no corpo. Ela pode ali, sabe, tirar uma selfie, né, eu estou na igreja, sou de Jesus, né, mas que ela foi para o culto, né, só que o mais importante, né, essa pessoa é salva, né, porque essas coisas não garantem que essa pessoa seja salva só porque ela foi num culto, né, não garante salvação, ser religioso, né, vestir uma camisa, que ela diz que segue o evangelho, mas está misturada ali com o mundo. A Bíblia diz, sabe, é uma turma, são tipos de pessoas misturadas, e infelizmente acaba confundindo muita gente, e muita gente segue esses famosos, achando que eles são exemplo, né, de Jesus Cristo, que eles são exemplo do cristianismo, são exemplo de uma vida separada para Deus, mas não. É uma vida misturada com Deus. Não é exemplo. Deus e a Bíblia diz que essas coisas, né, essas pessoas, elas vão se surpreender, porque elas vão achar que são, mas elas vão descobrir que elas nunca foram de Jesus. Nunca. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, parecem ser crentes, mas negando o seu poder, a Bíblia diz: se afaste destes. 2 Timóteo 3, 5. Eles não conseguem ver o que Jesus vê. Esse é o problema dessa igreja. Eles não conseguem ver o que Jesus vê. Eles não conseguem pensar o que Jesus pensa. Não conseguem, tipo, ver as coisas, interpretar as coisas em uma visão cristã, bíblica. Todo engano, ele é ruim. Amados e queridos irmãos, todo engano é ruim. Mas o auto-engano, ele é o pior. Pessoas se enganando, achando que são, mas não são. Versículo 17 do capítulo 3 do Apocalipse, que a gente está vendo aqui, da carta à igreja de Laodiceia, diz assim: você diz, olha só como você se afirma aqui nesta carta, esta igreja aqui. Jesus fala: olha o que você pensa, o que você diz de si mesmo. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aí Jesus diz algo tipo assim: se você visse como eu vejo, se você interpretasse como eu interpreto, se você analisasse como eu analiso. Jesus diz: você não reconhece, porém eu digo para você, você é um miserável, você é digno de compaixão, pobre, cego, e você está nu. Meu Deus do céu. Quem pode dizer comigo de novo? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Meu Deus. Essa igreja, ela está cheia de palavras, ela está cheia de autoafirmação, sabe? Pensamento positivo. E a gente fica muito preocupado, né, com essa questão. Aí, hoje, né, o cara é muito famoso, sabe? Pensamento positivo.
Só um minutinho aqui. Então, voltando aqui, sabe, o cara tava falando, o cara é muito famoso, sabe, aquela linguagem positivista, sabe, a pessoa que atrai muita gente para a igreja, né? Aí vira uma sessão de coaching. Eu acredito que tudo tem o seu lugar, né? Tem o seu momento, mas não é a doutrina única da Bíblia. Tá precisando de estilo, sabe? Chama lá um irmão em Cristo, chama lá um terapeuta, chama lá um coaching, vai lá, recebe a ministração, seja ajudado também, amém? Mas agora, fazer do evangelho só positivismo, só positivismo, só positivismo, vocês estão entendendo? Gente, cuidado, a Bíblia fala de aflição, a Bíblia fala de tribulação, a Bíblia fala de dificuldades. Então a Bíblia está dizendo aqui, você não reconhece, você acha que você tem tudo, e a Bíblia diz, você na verdade não tem nada, você não tem o que precisa. E a gente, o que a gente mais precisa é da salvação. A gente precisa de salvação, mais do que qualquer coisa material, certo? E aqui a gente vê que essa igreja era uma igreja materialista. Aqui era uma igreja baseada nos seus patrimônios. Quer dizer, eu sou rico. Olha o prédio que eu tenho. Olha o ministério que a gente tem. Olha o alcance que a gente tem. Olha o número de seguidores que a gente tem. Nós somos ricos. Nós não precisamos de ninguém. Somos independentes. Então é uma igreja que se distancia dos seus irmãos. E agora ela não é mais pura. É uma igreja misturada. Porque ela agora é famosa. Ela é uma igreja que quer ser famosa. É uma igreja que está cheia de seguidores. Mas ela está o quê? Zero de discípulos. A Bíblia não disse, ide e fazeis seguidores. A Bíblia diz, ide e fazeis discípulos iguais a Jesus. A Bíblia diz assim, você é rico, você diz que está rico, mas a Bíblia diz, você é pobre. Você não tem uma riqueza de verdade. A riqueza que dura para a eternidade. A riqueza que vai durar para todo o sempre. Uma riqueza que só vai valer aqui na terra. Depois que você morrer, depois que você partir, depois do arrebatamento, essa riqueza não vale mais nada. Aí a Bíblia diz assim, miserável, meu Jesus, tenha misericórdia. Pobre, cego, você não consegue ver. Cego por quê? Porque você não consegue ver os seus erros. Você não consegue ver as suas falhas. Então você não consegue se arrepender. Você acha que está tudo certo. Mas também é cego em relação às necessidades de milhares de pessoas que estão morrendo. Você não está pregando o evangelho verdadeiro. O evangelho da salvação. Você está pregando um evangelho misturado, em que as pessoas não têm a oportunidade de se arrepender, de serem transformadas. Venha do jeito que está e continue assim. Você não está pregando o evangelho que confronta o pecado. Você não está pregando o evangelho que ensina santidade. Não. Sabe, um evangelho tipo assim, só para atrair gente. Mas é só evangelho para ensinar a crescer, a prosperar, sabe? Para superar as coisas da vida. Você está cego. A Bíblia está dizendo, você está nu. Você está sem as vestes brancas. Que a Bíblia ensina que as vestes, as nossas vestes, elas são atos de justiça, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Você não conhece o novo nascimento. Ou seja, a Bíblia diz, há um engano completo aqui nesta igreja, nesta geração, neste pessoal. Infelizmente, que a igreja de Laodiceia, ela é a igreja diferente da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, que a Bíblia fala que é uma igreja amada, é uma linda igreja. Mas essa turma aqui, dessa igreja de Laodiceia, sai tipo aqui um esporão, né? Um galho do ramo da videira. Essa aqui está se perdendo. Ela está indiferente. Ela está misturada. É uma igreja neutra. É uma igreja sem lado definido. Sabe, ela não quer pregar a verdade porque ela não quer deixar ninguém incomodado. Mas ela está incomodando o Senhor Jesus. Não quer incomodar ninguém, mas está incomodando a Jesus. Jesus está incomodado aqui, ó. Sabe, está incomodado a ponto de vomitar da boca dele. Sabe, te botar para fora. Porque essas misturas mundanas de ideologia, elas não podem permanecer dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele vai botar para fora. É isso que Jesus está dizendo aqui para essa igreja. E qual que é a recomendação de Jesus para essa igreja? Essas foram as críticas, né? Então, agora vamos à recomendação, versículo 18. Eu dou-lhes este conselho. Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele vem dar conselho para essa gente. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Ainda há esperança para você. Essa é a verdadeira riqueza. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Interessante. A lã que eles usavam ali na cidade de Laodiceia para as vestes era aquela lã do carneiro, né? De lã negra. E ele faz uma referência tipo: aquilo ali não está ajudando vocês. Vocês precisam de vestes brancas. No sentido de quê? No sentido de pureza. No sentido de quê? De perdão. No sentido de quê? No sentido de santidade. Compre vestes brancas e vista-se para cobrir a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Olha, você aí em Laodiceia, você não tem escola de medicina, você não tem uma especialidade ali que é oftalmologia, que cuida dos olhos. Jesus está dizendo: olha, você tem que comprar colírio comigo. Eu tenho um remédio certo para curar a sua cegueira. Sabe, essa questão ali toda humana que você tem aí não está te ajudando em nada. Sabe, nas questões eternas, nas questões espirituais. Não é tremendo isso? Como Jesus usa essas alegorias aqui para trazer ensinamentos profundos. Então, quando ele diz assim: vocês aí dessa geração aí de Laodiceia, com esse cristianismo misturado, ele diz assim, ó: para você ser rico de verdade, você vai ter que passar pelo fogo. Olha a provação aqui. Vai ter que passar pelo fogo, como diz 1 Pedro 1,7. Anote aí, depois veja essa referência. Para ser salvo de verdade, você precisa ser provado, como que pelo fogo. Compre vestes brancas. Sem dúvidas aqui são vestes da salvação, como diz Isaías 61:10. Você não tem, você tem que adquirir, certo? Não é comprar aqui pelas obras, não é isso, não. É como o texto diz aqui, de comprar é você adquirir, porque você não tem as vestes da salvação.
Então tente adquirir, vá atrás, busque e unja os teus olhos para que você possa ver. Está falando que você tem que enxergar, você tem que ter luz, você tem que ter iluminação, você tem que ter o conhecimento do evangelho verdadeiro e não desse evangelho mesclado, misturado, mundano. Tem que ter pureza. Você está enxergando? Você está, mas está enxergando mal, né? Então precisa de colírio. Coloca o remédio para que você possa ver bem a doutrina certa, a palavra correta, sem mesclas, sem misturas, nada de igreja morna. A igreja tem que ser fervorosa. Amém? Então vamos terminar aqui, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus está dizendo assim: eu tenho amor por vocês, sabe? Eu quero que vocês recebam a salvação e recompensa. Por isso eu preciso repreender vocês. Eu repreendo vocês porque eu amo vocês. Por isso eu tenho até que disciplinar vocês. Jesus amado, essa igreja vai passar pela disciplina. E quando eu falo igreja, né, eu falo entre aspas, porque ela tem nome de igreja. Apenas tem nome de igreja, como diz Hebreus 12:6. Deus disciplina quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. E aqui ele vem e diz: arrependa-se. Outra vez Jesus falando: arrependa-se, mude de vida, pare de ser indiferente, pare de ser materialista, pare de achar que você é alguma coisa. A Bíblia diz assim: se arrependa. E por que ela diz se arrependa? Porque Jesus te ama. E porque Ele te ama, Ele está fazendo de tudo para te levar para a consciência, para que o Espírito Santo toque aí no seu coração e você se arrependa, para que você não seja condenado, para que você receba a salvação. Jesus te ama. Versículo 20. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele. Quer dizer, cearei com ele e ele comigo. Interessante que a gente usa muito isso, né? Eu, por exemplo, como pregador, e muitos pregadores também usam esse texto para falar da salvação, para convidar as pessoas para que aceitem Jesus, para que deixem Jesus entrar em seus corações. E claro, esse texto pode ser aplicado também dessa forma, mas o contexto imediato aqui deste texto é que Deus está na porta de onde? Está na porta das igrejas, ou da igreja aqui no singular. Não é só na porta do coração, querendo salvar um a um. Não. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou na porta dessa igreja morna, eu estou tentando entrar. Por quê? Porque me colocaram para fora. Eu estou aqui fora da igreja, eu estou batendo, abre a porta. Eu não estou aí dentro da igreja. Na verdade, o mundo está entrando aí na igreja, né? Ele está dizendo: eu quero entrar, quero botar essas coisas para fora, mas vocês me botaram para fora. Ele está dizendo assim: deixa eu entrar, pessoal. Enquanto há tempo, eu estou batendo na porta. Deixa eu entrar, porque eu ainda posso salvar vocês dessa vida morna. Antes que seja tarde demais, abra a porta. Ele está dizendo aqui: eu quero entrar, eu quero salvar, eu quero dar uma chance para vocês, né? Aí vamos terminar o texto com a recompensa de Jesus. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai no seu trono. Interessante. Como que encerra o Apocalipse? A igreja que voltou com ele, com o corpo glorificado, reinando com Jesus e julgando a terra. Interessante.
Esse é o final aqui da carta às igrejas, né? Aqui no Apocalipse, né? O final das 7 igrejas. E como que está aqui Jesus? Nós vemos Jesus assentado, reinando, e ele está dizendo: darei aos vencedores que eles possam se assentar comigo, assim como eu me assentei, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, né? Para quê? Para reinar. Então aqui mais uma evidência de que a 7ª igreja fala da era final, fala da conclusão da era cristã. Não tem outra era, não. Não tem outra geração após esta. Acabou aqui. E a partir daqui vai acontecer o quê? Arrebatamento, tribulação, volta de Jesus, o final de todas as coisas, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então agora ele está dizendo assim, nesse sentido: essa é a última chance que eu estou dando para vocês, não vai ter outra. Esse é o momento de vocês se arrependerem. Esse é o momento de vocês praticarem as obras corretas. Esse é o momento de ter fogo no coração. Saia dessa frieza, saia dessa vida morna, misturada. Aí quem fala, né? Jesus, né? Lá no início, lembra? Jesus fala assim: aqui quem fala é o amém. Ou seja, eu estou encerrando todas as coisas. Jesus está dizendo: eu estou para dar o meu amém, meu ponto final. Em todo esse tempo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Último versículo do último capítulo das cartas às igrejas. Último capítulo, último versículo, a igreja de Cristo. Você está ouvindo o que o Espírito diz à igreja? O que o Espírito está dizendo à igreja? E com isso, nós encerramos aqui essa aula. E o que você tem ouvido através destes ensinamentos, dessas aulas, desse curso? Você está escutando mesmo? Porque uma coisa é você só anotar, você aprender, sabe? É legal. Mas é melhor quando a gente recebe no coração. Você está ouvindo Deus falar com você através dessas aulas? Você está ouvindo o Espírito Santo chamar a sua atenção? Eu espero que sim, né? Então, eu quero orar junto com vocês agora. Pai querido, nós encerramos mais essa parte do estudo do Apocalipse. Nós aprendemos com a última igreja da era do cristianismo. Nós vemos que era uma igreja indiferente, uma igreja neutra, uma igreja nem tanto a favor do Senhor, nem tanto contra o mundo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos livre disso. A tua palavra diz que o Senhor vai botar para fora, que o Senhor não vai aceitar esta mistura, sabe, dentro da igreja. Pai, te peço que o teu Espírito Santo nos conduza ao verdadeiro arrependimento, que nos leve a nos arrepender, Senhor, de tentarmos ser amigos do mundo e amigos do Senhor ao mesmo tempo. Queremos nos arrepender, Senhor, de muitas vezes herdarmos ideologias do mundo que são abertamente contrárias às Escrituras, à tua palavra. Mas às vezes a gente, Senhor, faz isso para ser popular, para ser aceito pela maioria. Aí a gente se cala, a gente não diz nada, a gente não confronta o mundo, não confronta o pecado, porque a gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser aceito por eles, pela maioria. Só que no final a gente acaba sendo rejeitado por ti. Nos perdoe, Senhor. Hoje queremos nos comprometer com a verdade. Hoje queremos nos comprometer com o Senhor Jesus. Hoje queremos nos comprometer
com um evangelho verdadeiro, sem misturas. Hoje queremos nos comprometer, meu Deus, com a volta do teu amado Filho Jesus. Falta pouco, nós cremos, falta pouco para o Senhor Jesus voltar. Por isso eu peço, meu Deus, muda a minha vida. Eu me arrependo, conforme a tua palavra diz, eu me arrependo. Usa a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus, traz o teu fogo. Eu quero a cada dia, Senhor, ser transformado pelo Senhor, ser um crente fervoroso, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém comigo? Glória a Deus. Então a gente concluiu mais esta parte deste estudo aqui do Apocalipse. Graças a Deus, estudo dessas 7 cartas maravilhosas, né? Foram 7 aulas maravilhosas referentes às 7 igrejas. Amém? Então eu termino aqui te pedindo que você nos ajude curtindo, compartilhando esses estudos para abençoar o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.